Estão me dando um susto aqui. Eu tentei fazer pelo computador, mas o computador não apareceu a solicitação. Mas aqui, eu botei o celular aqui agora apareceu. Ah, por isso. Ah, então. por isso, então. Então tem que ser pelo celular. Exatamente. Exatamente. O Henrique, tem como você ver? O Henrique, tem como você ver um pouquinho o volume, o computador está ligado, retorno. Melhorou? Sim. Sim. Inveja de ver você de Inveja de ver você de camiseta camiseta desse jeito. E aqui, Aqui no Rio tá Porto Alegre está 19 graus. Nossa, aqui tá 20 e pouco, assim. Domingo até deu uma praia aqui. Só que não podemos ir, né? Bom, pessoal, Nosso convidado da live é o professor Henrique Fragoso dos Santos. Henrique, eu vou fazer uma introdução breve aqui, falando sobre o seu currículo. Depois a gente começa o bate-papo, tá bem? Tá bom, beleza. Bom, o Henrique é graduado em microbiologia pela Universidade de Janeiro. Tem mestrado também Tem mestrado também em microbiologia microbiologia Rio de Janeiro. de Janeiro. Doutorado em microbiologia pela microbiologia FRJ, pela tem FRJ, período também na Holanda, Universidade de Groningen. Por aí. E atualmente é professor no Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense. É sócio fundador do Instituto Coral Vivo e também é pesquisador associado do Instituto Coral Vivo. Ô, Leandro, o pessoal tá falando que tá dando retorno aqui. Eu vou pegar um fone, um minutinho. Tá bem. Talvez melhor, tá? Vai, pô. Vamos no improviso agora, que é no celular, não no computador. Tranquilo. Já tá colocando fone. Tá, mas, pô, o fone não cabe, meu computador é da Xiaomi, não cabe o fone. Vamos tentar assim mesmo, então. Será que... Mas eu tenho um fone Bluetooth, mas o microfone dele é muito ruim, vai ser pior ainda. Entendi. Tá. Então, Dura que eu acho que eu coloquei não vai adiantar nada, né? É. E... Bom, vamos tentar ter o conhecimento que vocês já viram. Eu vou diminuir ainda mais e faço um esforcinho para disputar. Acho que assim fica um pouco melhor. Agora sim. Tá? Deixa eu... Então, beleza. Então, pô, Leandro, queria agradecer muito o convite, depois dessa apresentação que você fez de mim, né? É um prazer muito grande poder falar com você. Eu já tive a oportunidade de falar para você várias vezes que eu sou fã do seu projeto, um projeto bem aplicado, bem interessante, que a gente luta junto, né, pela conservação dos recifes brasileiros. Então é um prazer, uma honra muito grande poder trocar essa ideia, bater esse papo aqui. Prazer é nosso, Henrique. Obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Eu acho que não tem forma melhor da gente começar a conversa do que falar sobre conceito básico, né? Para a gente começar a nivelar todo mundo. E eu acho que a melhor forma de a gente começar, de fato, é falar o que é microbiologia e qual é a diferença entre microbiologia e microbiota. Então, para quem não sabe, para quem não sabe muito bem, assim, o que são os micro-organismos? Micro-organismos são aqueles seres vivos que a gente não consegue ver olho nu. Assim, eu não gosto muito de dar um tamanho exato, porque a biologia está sempre mudando, mas é normalmente menos de 1 micrômetro, assim. Então são as bactérias, as arqueias, um grande número de fungos, microcariotos, os vírus também são considerados micro-organismos. Então, são esses bichos invisíveis que a gente não consegue ver a olho nu. Tá? Que tem papéis muito importantes na manutenção da vida do nosso planeta, na vida de diversos animais, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente. E
quando a gente fala em abundância microbiana, o que a gente tem de estimativa, Henrique, de micro-organismo? Então, assim, só em relação... tudo assim, nada é tudo um pouco especulativo, mas é o mais próximo da realidade que a gente tem. Por exemplo, a biomassa do nosso planeta. Mais de 50% da biomassa de todo o planeta, ou seja, do peso de todos os seres vivos do planeta, mais da metade é microbiana. Nossa. Por exemplo, se a gente pegar todas as baleias, todos os elefantes, todos os seres humanos, todos os insetos, todas as árvores, botar de um lado da balança, e os micro-organismos, esses seres invisíveis, do outro lado da balança, a balança vai tender um pouquinho ainda para o lado dos micro-organismos. Então, eu até gosto de brincar assim, pô, todos os biólogos trabalham com metade da biomassa do planeta e os microbiologistas trabalham com a outra metade. É uma função assim meio difícil, até porque, além de ser tão grandioso, tão abundante, tão diverso, ainda são invisíveis. Então, é um pouco complicado, mas é gratificante, muito gratificante trabalhar com ele. E quando a gente fala ainda em ambiente marinho, no oceano, estima-se que 90% da biomassa do oceano são de micro-organismos. Então, a vida no oceano, a grande maioria da vida no oceano é microbiana. Tá? Só para você ter uma ideia, em 1 ml de água do mar, a gente tem cerca de 1 milhão de bactérias. Nossa. Se a gente pegar 8 litros de água do mar, tem mais bactérias nesses 8 litros do que a população humana inteira. Que absurdo. Por exemplo, estima-se que a gente tem 10 a 29 bactérias no oceano. Só para você ter uma ideia, a gente tem 10 a 21 estrelas no céu. Então, a gente tem cerca de 10 milhões mais bactérias, 10 milhões de vezes mais bactérias, micro-organismos, né, no oceano, do que estrelas no céu. A abundância é imensa. E eles são ubíquos, eles estão nos mais diferentes ecossistemas. Mas nos mais diferentes ambientes extremos, com temperaturas extremamente elevadas, ambientes frios, ambiente com alta pressão, com alta salinidade. O que é extremo para a grande maioria dos seres vivos é maravilhoso para uma diversidade muito grande de micro-organismos. Que interessante. E a gente pode dizer... Pode falar. Pode falar. Então, só continuando um pouquinho para a gente ir... Além de tão abundante, ele ainda é extremamente... Essa abundância, essa diversidade é extremamente desconhecida. Se estima-se, uma estimativa, que existem cerca de 1.300 filos bacterianos. Tá? São registrados, são oficiais, só 46. Cerca de 80 existem em banco de dados, as sequências, mas não são muito bem caracterizados. Então, a gente tem bactérias cultiváveis e conhece de fato 25%, 23% dos filos existentes. Imagina, 75% dos filos que a gente conhece hoje em dia, a gente nunca cultivou uma bactéria, nunca mexeu, nunca viu essa bactéria. Barbaridade. Tá? E se a gente imaginar assim, bota a figura que eu te mandei da árvore filogenética, por favor, que dá para ter uma noção do quanto desconhecido é ainda esse mundo microbiano. Deixa eu trocar aqui. Tenta diminuir um pouquinho aqui. ela. Aqui. Então, se a gente vê, a gente, na parte de baixo, na esquerda, tem um grupinho verde, assim. Uhum. Ali são todos, na direita, embaixo, são todos eucariotos. Os outros tracinhos são as arqueias. E todos os outros restantes são as bactérias. Se tu vê aquele grande grupo azul lá em cima, na direita, é um filo bacteriano que ainda não tem nenhum membro cultivável. A gente nunca viu uma bactéria desse filo. Então, se a gente imaginar que nós temos 70% dos filos desconhecidos, e pensando nos eucariotos, no filo Chordata, que são os vertebrados, uma bactéria, esse mundo desconhecido das bactérias, ele pode ser, por ser filos diferentes, pode ser muito mais diferente do que, por exemplo, uma girafa é de uma estrela do mar. Nossa! Porque são do mesmo filo. E esses tem dezenas e dezenas de filos ainda não conhecidos. A gente chama esse desconhecido da matéria escura da microbiologia. É um mundo ainda extremamente conhecido, a gente conhece muito pouco do que se tem aí no ambiente. Que loucura! O Henrique, dentre esses micro-organismos, a gente está falando de forma geral, mas se a gente pensar de micro-organismo no ambiente marinho, a gente vai encontrar fungo, bactérias, cianobactéria, um monte de coisa.
Isso. E o interessante no oceano é que o oceano diferente, por exemplo, antes de trabalhar com mar, eu trabalhava com solo. Então a gente pegava o solo de algum lugar, era uma comunidade bacteriana. Pegava um pouquinho de outro, um solo diferente, era outro totalmente diferente. O oceano tem um padrão. O oceano, principalmente mar aberto, não tem tanta influência da costa, influência dos rios. A comunidade microbiana é muito parecida quase no oceano inteiro. Começa a ficar diferente um pouco nos polos. Mas impressionante, o Polo Norte é parecido com o Polo Sul e o resto todo é muito parecido. E é um ambiente oligotrófico, tem pouca matéria orgânica, tem pouca comida. E nesse tipo de ambiente, normalmente alguns grupos prevalecem. E no ambiente marinho, tem duas grandes estrelas de bactérias no ambiente marinho. Tá? Se a microbiologia marinha fosse o filme, nós temos dois atores principais. Um é a Pelagibacter ubique, tá? Uma bactéria heterotrófica. É a bactéria mais abundante do nosso planeta. Cerca de 1/4, 25% das bactérias do oceano aberto, são essas bactérias. Tá? E o que é mais impressionante, essa bactéria é a bactéria de vida livre mais próxima da mitocôndria. Nossa. Ou seja, a bactéria mais abundante do planeta é uma das bactérias mais próximas da mitocôndria, sabe? A outra grande estrela é uma bactéria fotossintetizante, que faz fotossíntese, chamada Prochlorococcus. Ela também tem em torno de 20% da comunidade bacteriana no oceano aberto, são os Prochlorococcus. Tem cerca de 100 mil Prochlorococcus em 1 ml de água do mar. Tá? E eles são... Se existe pulmão do nosso planeta, essas bactérias são o pulmão do nosso planeta. Quase 25% do oxigênio que a gente respira é produzido por elas. Entendeu? E ela tem um ancestral comum ao cloroplasto. Ou seja, muito provavelmente a segunda bactéria mais abundante é o próximo cloroplasto, sabe? Uma bactéria fotossintetizante. Aí começa a ficar uma loucura total. Existem outras bactérias muito importantes também. Chamaria de atores coadjuvantes desse filme microbiano, sabe? Por exemplo, tem o tricodesmo, que é uma cianobactéria que fixa nitrogênio, muito importante no oceano. Quando a gente começa a afundar um pouco, começa a diminuir o número de bactérias e começar o número de arqueia. E quando o oceano fica escuro, ali abaixo da zona mínima de oxigênio, no começo da zona mesopelágica, essa arqueia, Nitrosopomilos marítimos, ela aumenta muito sua abundância. E ela oxida nitrato. Então, ela usa energia química para produzir novas células para a produção primária, entendeu? Então, é muito importante também para manter essa produção primária. Então, assim, existem outros coadjuvantes, mas os dois mais importantes são Pelagibacter ubique e Prochlorococcus, que juntos compreende quase 50% de toda a comunidade bacteriana no oceano. O resto não tem abundância muito grande, ficam milhares de outros grupos, mas com abundância pequena. Nossa, e depois dessa introdução toda que você fez, a gente poderia dizer que o micro-organismo tem um papel fundamental no equilíbrio do oceano, da saúde do oceano. Da saúde do oceano e da saúde da manutenção de vida do nosso planeta inteiro. Por exemplo, principalmente os micro-organismos marinhos. Por exemplo, 50% do oxigênio que a gente está respirando agora são produzidos por micro-organismos marinhos. Então, mais ou menos 1/4 é produzido pelas árvores, 1/4 por macroalgas e 50% por micro-organismos marinhos. Então, se a gente respirar uma vez, fala, obrigado, árvores. A segunda, obrigado, macroalgas. As outras duas respiradas, a gente agradece a microbiota marinha. Tá? Então, produção de oxigênio, manutenção da vida no nosso planeta. E ainda, um papel muito importante no oceano são os principais produtores primários, principalmente aquela Prochlorococcus. Produção primária é a bactéria que faz fotossíntese, pega CO2 na forma de gás e transforma aquilo em composto orgânico. Transforma em novas células, chamadas fitoplânctons, que vão servir de comida para os zooplânctons e assim para os peixes e assim por diante. Então, toda a teia trófica depende dessa produção primária. Os principais produtores primários são os micro-organismos marinhos. São as bactérias. Tem também uma função muito importante. A gente sabe que as bactérias fixam CO2 como gás, conseguem pegar o CO2 como gás. Mas as árvores também fazem isso. As macroalgas também fazem. Mas, por exemplo, o segundo composto mais importante da formação das nossas células é o nitrogênio. E ninguém pega nitrogênio do ar, só as bactérias. Então, o ciclo do nitrogênio inteiro depende da parte de fixação do nitrogênio, depende das bactérias.
esse nutriente tão importante depende das bactérias pegar do ar e transformar em compostos, que conseguem ser assimilados para os outros seres vivos. Tá? Que loucura. Que loucura. Tem um papel muito importante, se botar a figura 3 aí, que é chamada de alça microbiana, ou microbial loop. Eu vou deixar assim, depois eu modernizo quando você for pro lado. Tá, isso aqui, a gente vê a setinha branca subindo, é a cadeia trófica bem simplificada, os fitoplânctons em verde, fazendo a produção primária, fixando CO2, produzindo matéria orgânica, e sendo consumido por zooplânctons e assim por diante, toda a cadeia trófica. Só que boa parte do que o zooplâncton consome do fitoplâncton, ele é meio desajeitado comendo, então ele vai liberando, vai mastigando, o fitoplâncton vai liberando muitos detritos, muita matéria orgânica. Os detritos gerados, as fezes geradas, toda a cadeia trófica, também vai sendo jogado no mar. Os vírus, quando mata o fitoplâncton, explode a célula do fitoplâncton e libera muita sujeira, muita matéria orgânica no mar. E foi descoberto um papel, isso foi da década de 80, muito importante no micro-organismo, que pega essa matéria orgânica, que ninguém consegue consumir, porque é muito pequena, eles consomem essa matéria orgânica, formam novas células bacterianas que vão servir de comida para os zooplâncton, para os pequenos zooplânctons. Então faz esse loop, essa setinha amarela que a gente está vendo na figura, é aquilo que é virar lixo, volta para alimentar os seres marinhos. Tá? E é muito importante, porque além de manter alimento num ambiente com tão pouco alimento, que é o oceano, um ambiente tão ligotrófico, ele mantém limpo. É esse papel dos micro-organismos que mantém a água do mar limpa, que mantém a água do mar transparente, em muitos casos. Excelente. Tem também, uma coisa, eu estou anotando aqui para não esquecer, regulação do clima. Regulação do clima, as bactérias do ambiente marinho consomem e produzem vários gases do efeito estufa relacionado à mudança climática. Eles produzem, por exemplo, o fitoplâncton produz um composto chamado DMSP, dimetilsulfopropionato, vamos chamar de DSP para ficar mais fácil. Ele é um ótimo regulador, ele serve de fonte de carbono e enxofre, tem atividade antibacteriana, tem várias outras funções, mas ele é produzido em muita quantidade pelo fitoplâncton. E esse composto, uma vez na água do mar, ele é degradado pelas bactérias. Esse DMSP é degradado pelas bactérias, e boa parte dele é transformado em DMS, dimetilsulfito, que é um gás volátil, que evapora, sai do oceano. É esse gás que é o cheiro do mar, é o cheiro do oceano. Olha. Tá? Muitas aves marinhas se localizam pelo cheiro desse dimetilsulfito. Tá? E o mais impressionante é que esse dimetilsulfito evapora, vai para a atmosfera, reage com a radiação ultravioleta e forma nuvens. Então, as bactérias do oceano, os micro-organismos do oceano, estão envolvidos na formação de nuvens e no esfriamento do nosso planeta. Os corais também produzem DMSP. Logo, os corais estão sensíveis ao aquecimento, à radiação, eles conseguem formar nuvens para se proteger do excesso de radiação, do excesso de temperatura. Realmente é um mundo fantástico, né? E tem toda a parte de simbiose ainda com os organismos marinhos, que a gente vai tocar uma bola mais para frente. Exatamente. E já que você comentou de simbiose, esses micro-organismos vão estar associados com diversos outros organismos da cadeia trófica no ambiente marinho, né, Henrique? Então, eles têm simbiose muito, muito interessante, cara. Assim, tem muito a se descobrir, mas já sabe também muita coisa. Por exemplo, vamos começar dando alguns exemplos. Vamos começar lá no mar profundo, que é uma das simbioses mais interessantes que eu acho, que é a bioluminescência. Muitas bactérias brilham. Tem uma foto aí, isso, um famoso peixe lá do filme Nemo, que ele tem uma estrutura aqui na frente que está brilhando. Esse brilho atrai a presa, pode ser uma comunicação intraespecífica, atrai o macho, por exemplo, a fêmea atrai o macho. Então a gente vê, ele atraiu o Nemo e traiu a Dolly para comer o Nemo e a Dolly, entendeu? Então tem muitos peixes que usam a bioluminescência para se comunicar no ambiente, no mar profundo. Tem outra simbiose muito interessante também, que acho que é uma outra figura de um verme de mar profundo, que chama Riffitia. Essa? Isso. É um verme que a gente, quando começou a explorar o mar profundo, descobriu esse verme perto de fontes hidrotermais. Tá? Mas viu, não sabia se era um verme, a princípio achou que era uma planta. Mas não tinha boca, não tem intestino e nem tem ânus. Então, como que esse bicho se alimenta? É uma planta? Quando viram, não era uma planta, é um animal.
Só que ele vive dentro dele, ele cultiva dentro dele bactérias que pegam gás sulfídrico, sulfeto, que sai das fontes hidrotermais, utilizam esse gás para gerar energia e fixar o CO2 e gerar compostos orgânicos. Igual a zooxantela faz com os corais, mas usando a luz como fonte de energia, essas bactérias fazem com compostos químicos como fonte de energia. Então aí vive ali dentro como se fosse uma organela gerando energia para esse bicho. Então ele não precisa ter boca, não precisa ter intestino, nem precisa ter ânus. Tá? Tem também um molusco mais profundo que tem uma organela que também oxida sulfeto, que tem uma bactéria que oxida sulfeto, que está quase virando uma organela já. Está quase virando uma mitocôndria, um cloroplasto, mas para utilizar sulfeto. Sabe? Tem uma outro tipo de simbiose muito interessante, que é produção de tetrodotoxina, uma toxina neurológica muito potente. Por exemplo, é o veneno do baiacu, é o veneno dos peixes, dos polvos de anéis azuis, então de vários peixes, vários caranguejos, e também de vários animais, de sapos, por exemplo. Então essa bactéria está espalhada não só no oceano, essas bactérias que produzem essa toxina, está espalhada no oceano e no mundo inteiro. É a mesma toxina lá no fundo do mar profundo, está na floresta amazônica. Meu Deus. Com animais totalmente diferentes, só que são bactérias que esses animais cultivam e produzem toxina. Tá? Tem também uma interação muito interessante com briozoários, que são invertebrados marinhos, que produzem uma droga chamada biostatin, que é um anticâncer famoso, com atividade muito importante. E ele tem uma simbiose muito interessante, que a larva desse briozoário é coberta de biostatin. E isso impede que afasta dessa larva ser comida. Então protege a larva até virar o animal no futuro. Tá? Tem também a assídia. A assídia tem interação muito interessante. A assídia está famosa agora. Descobriram um remédio potencial para a cura do Covid. Estava lendo sobre isso ontem. Tem cerca de 80 vezes mais eficiente que o Redemicin, né? Que é um remédio melhorzinho que a gente tem aí. E a assídia também tem várias bactérias que fazem fotossíntese e vivem com ela. Só que os corais têm poucos dinoflagelados, poucos clados que podem utilizar. A assídia utiliza uma gama muito grande de cianobactérias. Simone, lembrei de tudo. Lembrei também. Uma gama muito grande. Então a assídia, muitas vezes, é até bem invasor, porque ela consegue viver em vários ambientes diferentes, porque tem uma diversidade muito grande de fotossintetizantes. Peixes, as bactérias ajudam na alimentação, na defesa de hospedeiro. Baleias, recentemente descobriu a importância da microbiota da pele da baleia, que além de proteger contra patógeno, tem substância anticrustante. Imagina a baleia cheia de craca para nadar, já com aquele peso inteiro, com a craca ainda fazendo o arrasto, ia ser uma energia, um gasto energético muito maior. Tem as raias, a gente tem um trabalho com microbiota de raia muito importante, muito legal, com Alexandre Rosado, lá da UFRJ, com Marcelo Viana, com a Fernanda, também da UFRJ. A gente viu a microbiota de raias da Baía de Guanabara. E a microbiota de raias da Baía de Guanabara é extremamente coberta de bactérias que produzem antibiótico. Então está ali para proteger as raias. É uma raia que se enterra, então está ali para proteger as raias de outras bactérias, entendeu? E é uma fonte biotecnológica muito interessante também. Tem as esponjas, que tem esponja, muitas vezes, mais da metade da biomassa da esponja são bactérias, tá? Então, bactérias fazendo fotossíntese, fixando nutrientes, transformando nutrientes acessíveis para a esponja. A esponja tem um papel fundamental no recife de coral, que ela faz o chamado loop esponjal, ou sponge loop, ou alça da esponja. Que elas conseguem pegar, elas filtram, as esponjas podem filtrar mais de 24 mil litros, dependendo da espécie, por dia. Então está concentrando essa matéria orgânica dissolvida, essa comida pequenininha que tem no oceano, que ninguém consegue utilizar, só as bactérias. Então elas pegam essa comida pequena, alimentam as bactérias do seu corpo, as bactérias do seu corpo servem de comida para a esponja se alimenta, libera detritos, matéria orgânica particulada grande, que um zooplâncton já consegue comer, por exemplo. Então ela está pegando a matéria orgânica dissolvida e transformando em matéria orgânica particulada. Está pegando a comida pequenininha que só a bactéria consegue consumir e está transformando em comida grande para os eucariotos, por exemplo, os zooplâncton. Então tem uma
capacidade produtiva muito importante para os recifes corais. Super, tá? super. E tem os corais, que é mais o principal assunto da nossa live. Né? E que a gente entra a partir de agora. Isso, por exemplo. Exatamente. Então, gente falando de simbiose e trazendo isso para o ambiente recifal. Como que isso funciona, Henrique? Então, vamos entrar um pouquinho no mundo dos corais. Bota uma figura aí, acho que é a figura 7, mandei. Vamos ver. Essa? Isso. A gente pode ver aí, ó, não ficou tão legal aqui na live, mas a gente pode ver que quase todas as estruturas do coral são habitats para microbiota. O tecido, lá dentro da cavidade gástrica, tem uma infinidade muito grande de micro-organismos. Tem micro-organismos, tem bactérias, inclusive, dentro do tecido do coral. Tá? Tem a famosa zooxantela, que a gente já falou algumas vezes aqui nas lives, que são os dinoflagelados, microalgas que fixam o CO2 e dão esse CO2 fixado para o coral. E a grande fonte de energia do coral é esse carbono fixado pela zooxantela. Mas também tem uma comunidade microbiana muito grande, que ajuda, por exemplo, tem sendo bactérias no esqueleto da zooxantela. O step da zooxantela, ajudando. Pega o nitrogênio do ar, pega o nitrogênio da água do mar, N2, da forma gasosa, e dão o nitrogênio fixado para o coral da zooxantela também, fazer fotossíntese. Fornece nutrientes, vitaminas, aminoácidos, degrada, por exemplo, o aminoácido taurina, e está envolvido no metabolismo do aminoácido taurina, que é o principal componente do tecido do coral. Tem calcificação, sendo bactérias que pegam cálcio da água do mar e fornecem para o coral para formar seu esqueleto. Assentamento larval é muito interessante. As larvas do coral parece que sentem um aroma, um cheiro de algumas espécies bacterianas no sedimento, no substrato dos recifes de coral, e vão para onde estão essa bactéria. Essa bactéria é tipo um bioindicador do ambiente saudável que a larva pode assentar, entendeu? Não é cheiro, claro que não é cheiro, mas são compostos químicos que atraem a bactéria. Uma conversinha química. Talvez a mais importante. Isso, a conversinha química entre a larva e as bactérias. E talvez tenha a mais importante, que é a proteção contra patógenos. O coral tem uma diversidade muito grande de bactérias que está protegendo ele de patógenos. Então, um coral com a microbiota saudável ali, dificilmente vai ter um patógeno que vai causar alguma doença. Tá? Isso acontece em nós humanos também. Se a nossa microbiota intestinal, nossa microbiota da pele, nossa microbiota em geral está saudável, a gente tem uma chance menor de ficar doente. É a mesma coisa com os corais. E onde entra o termo holobionte nisso? Então, holobionte é quando a gente fala assim que a gente agora, de uns anos para cá, a gente começa a ver a grande maioria, acho 99% de vida do nosso planeta, como holobiontes. São esses organismos que tem a comunidade, a gente não leva em consideração só o organismo em si. Tá? É o organismo, mas toda a sua comunidade microbiana associada. Então, fazendo diversas funções que são de extrema importância. Tá? Os corais são holobiontes, nós seres humanos somos holobiontes, as bactérias do nosso corpo fazem com a gente de diversas formas. Cada dia que passa, descobre algo diferente sobre as bactérias humanas. Interfere até no nosso humor, de várias formas, que se a gente entrar nesse assunto aqui é uma outra live. Mas o holobionte é isso. É o hospedeiro, ou o ser humano, ou o coral, ou o peixe, qualquer forma de vida, com toda essa microbiota que é importante. A gente viu toda a importância que tem para o ambiente marinho, por exemplo, o coral. Excelente. Pessoal, eu esqueci de comentar no início da live. Quem tiver pergunta, pode fazer nas perguntas, tá? No final a gente vai deixar 10 minutos só para responder as dúvidas e as curiosidades de vocês. Ô Henrique, se tem toda essa microbiota associada, isso significa que pode existir fatores externos que vão interferir, que podem interferir de alguma forma nessa microbiota e alterar essa microbiota de alguma forma? Então, isso é um problema sério para os corais. Por exemplo, mudança climática, como os efeitos da mudança climática, né? Como o aumento da temperatura da água do mar, acidificação, isso
ou poluentes, como petróleo, que aconteceu ano passado, diversos outros tipos de poluentes, podem alterar a comunidade microbiana. Uma vez a comunidade microbiana do coral alterada, o coral fica na xilose. A comunidade microbiana está alterada de tal forma que ele fica mais sensível, mais suscetível a patógenos. Tá? E assim, ele fica como se estivesse imunodeprimido. Então, eu estou com desbiose, por exemplo, por causa do derramamento de petróleo, chega por causa das mudanças climáticas, então vou ser mais facilmente atingido, vou ficar doente mais fácil. Tá? Uhum. E a gente está vendo que tem muitos corais no Brasil que estão em desbiose também, infelizmente. Realmente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa teoria da evolução, do hologenoma. O que tem de relação da evolução do coral com os micro-organismos? Então, isso é muito interessante, cara. Nos assuntos que eu acho mais... Pô, deixa eu botar... Meu celular, a bateria tá meio que acabando. Eu vou... Já resolvi. Vamos deixar... Eu ia fazer no computador. Deixa eu só dar uma improvisada aqui. Tranquilo. Vamos ver se não cai porque o carregador está embaixo. Mas a gente estava falando da teoria hologenoma da evolução, que é fantástico, cara. Até agora a gente falou que a microbiota é importante para a manutenção da saúde dos corais. Tá? Mas aí, alguns anos atrás, descobriu que não só é importante para a saúde, mas para a evolução do coral. Por exemplo, pegaram um coral da espécie Oculina patagônica e descobriram o patógeno desse coral, que provoca o branqueamento, que é um vibrio xilóide. Então, pegava o coral, colocava no aquário, aquecia um pouquinho a água para formar essa desbiose, colocava o patógeno, o coral ficava doente. Tá? Isso pegava o coral lá no aquário, botava e ficava doente. Depois de algum tempo, o coral parou de ficar doente. Mas como assim? O mesmo coral, que era sensível ao patógeno, como ele parou de ficar doente, o genoma é o mesmo, não teve seleção natural aí. Aí descobriram que a mudança para a evolução do coral que não era se tornar sensível ao patógeno, não foi no genoma, não foi uma seleção natural no hospedeiro coral, mas sim na sua microbiota associada. Os micro-organismos ali mudaram e surgiram micro-organismos que conseguem combater aquele patógeno. Então o patógeno que causava doença não causa mais. O coral que morria não morre mais. O coral evoluiu. Mas o genoma do coral não mudou nada. O que mudou foi o genoma das bactérias associadas. Então aí começou a se ver como unidade de evolução, não o hospedeiro sozinho, não o genoma do hospedeiro sozinho, mas o genoma do hospedeiro associado a todos os outros genomas dos seus micro-organismos associados, que muda mais rapidamente do que o coral. O coral demora anos para se reproduzir. As bactérias se multiplicam em 20 minutos. Então é muito mais fácil mudar o genoma das minhas bactérias do que mudar o genoma do coral. Talvez isso explique porque os corais são tão sensíveis, ao mesmo tempo tão resilientes. Então aí é tanto tempo. Ou seja, sem esse micro-organismo, o coral não sobrevive. Não sobrevive e não evolui. Que interessante. Ô, Henrique, e as ações antrópicas que a gente percebe, como, por exemplo, o aquecimento e a acidificação da água do oceano, influencia ou tem influenciado a microbiota? Tem influenciado bastante, assim, vai causando essa desbiose. Assim, os corais, a princípio, estão mais suscetíveis, por causa da microbiota alterada. E ficam muito mais suscetíveis, por exemplo, também tem o branqueamento clássico, que é o branqueamento que é explicado assim, da forma mais aceita, aquele estresse oxidativo, das zooxantelas produzindo espécies reativas de oxigênio, que deixam o ambiente químico não legal para o coral expulsa a zooxantela. Mas tem também doenças provocadas por micro-organismos. Tá? O próprio branqueamento, às vezes, é influenciado por patógenos. Tá? Tem várias doenças, acho que eu te dei uma figura aí, acho que é a figura 9, que mostra algumas doenças de coral.
Deixa eu procurá-la aqui, só um segundo. Essa? Isso. Não, assim, ainda não se sabe, assim, não está comprovado que as bactérias são iniciadores de uma doença. Tá? É o coral estresse, por exemplo, por causa do estresse térmico, das mudanças climáticas, por causa da acidificação do oceano, das mudanças climáticas, ficam mais sensíveis a patógenos. Então, as bactérias, os vírus que causam doença, eles não iniciam, mas são oportunistas. Muitas vezes já estão na comunidade do coral e, pela desbiose, ficam doentes. Então, além do branqueamento, eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente vê na esquerda lá uma gorgônia com manchinhas roxas, está vendo? Uhum. Essa doença se chama aspergilose. Já se conhece o patógeno dessa doença. Tá? É um fungo, aspergilos. Aí, em cima, na direita, a gente vê lá um coral que tem uma mancha branca e uma borda preta em volta dessa mancha branca. É Blackburn Disease. Tá? Um consórcio de bactérias, sendo bactérias com bactérias redutoras de sulfato, que causam essa doença. Tem outros exemplos. Tem, do lado direito da banda preta tem Black Spot. São doenças também provocadas, que não se sabe o patógeno dessa doença ainda. Tem White Pox embaixo dela, tá vendo? Um monte de bolinha branca numa ciderastéia. Essa foto é aqui de Arraial do Cabo. Então, a Arraial do Cabo está tendo essa doença. Essa foto eu peguei hoje com uma aluna minha que falou, pô, tinha uma foto dessa aqui, legal, então deixa aqui que me manda que eu vou botar na apresentação. Tem lá em cima, na direita, o Band Disease, também uma doença ainda não está muito bem conhecida. Embaixo aqui é uma milépora gigante, lá no Recife de Fora, que a gente trabalha muito lá na Bahia. A gente estava mergulhando lá, e acho que foi o Emiliano, do Coral Vivo, né, que viu, falou, olha, Henrique, olha essa milépora, tá muito estranha. A gente viu várias bolinhas brancas. Então a gente estava coletando, acho que a primeira rodada de mesocosmo. Então calma aí, vamos pegar um pedacinho dessa parte doente com a parte saudável. E a gente viu, a gente não identificou, uma doença não conhecida, sabe? É impressionante, eu chegava para coletar, quando encostava na parte branca, parecia cinza de cigarro. O esqueleto se desfazia assim, na hora. E vinha um monte de peixe comer, sabe? A gente viu que tinha muitas cianobactérias envolvidas nessa doença. Nossa. Então é isso. O ambiente estressa a comunidade microbiana, que provoca uma desbiose e ela fica sensível a patógenos microbianos. E falando de ação antrópica, eu acho que vale muito a pena a gente comentar também os rompimentos da barragem de Fundão e esse petróleo misterioso que apareceu ano passado também. O que vocês já conseguem avaliar sobre esses impactos, Henrique? Então, eu faço parte da rede Rio Doce Mar, que é uma rede de pesquisa, com dezenas de pesquisadores brasileiros, estão avaliando o impacto do rompimento da barragem de Fundão. Então, eu sou responsável pela parte de microbiologia. Então, a gente vai coletando toda a porção Rio Doce, a porção capixaba de Espírito Santo, Rio Doce. O Rio Doce, a gente coleta a região marinha, desce até Guarapari, depois sobe até Abrolhos e até passa um pouquinho de Abrolhos, coletando água e sedimento. E em Abrolhos a gente coleta os corais, tá? Milépora e Muscimília. Então, a gente só vê que no Rio Doce tinha uma bactéria muito, muito abundante, que ficava cada vez mais abundante nos pontos que tinham mais metais pesados. É uma bactéria chamada da família Perullilaceae, uma bactéria que faz ocultação anaeróbica de amônio. Então, a gente já viu que na literatura é conhecida por ser indicadora de metal pesado e tem vários genes de resistência a metal pesado. Então, a gente sugeriu ela como um indicador de metal pesado no osso. Quando a gente foi ver os corais de Abrolhos, a primeira coisa que a gente viu foi que esses corais muito provavelmente estavam... Tem a figura 10 aí, você consegue mostrar. Descreva a figura aqui. Está escrito... É uma figura com vários gráficos de pizza. Ah, tá. Calma aí. Só um segundo. Abrolhos de biose. Essa aqui. Isso. Se a gente vê, por exemplo, dá para ver um gráfico de pizza. Cada corzinha dessa é um filo bacteriano. Então, a gente já viu de primeira que, normalmente, corais da mesma espécie, em mesmo ambiente muito longe, tem microbiota muito semelhante. A gente começou a ver que a microbiota dos corais, de Millépolis, de Muscimília, de Abrolhos, estavam todas alteradas. Eram para estar iguais, entendeu? A microbiologia de coral chega
leva uma teoria ecológica muito interessante, que aplica na metodologia de coral, que é da Ana Karenina, que se chama, que é aqui em azulzinho que eu deixei aqui. Que todas as famílias felizes, ela diz o seguinte, todas as famílias felizes são iguais, mas as famílias infelizes, cada uma é infeliz da sua maneira. Por exemplo, uma família está com problema financeiro, é infeliz por causa do problema financeiro. Problema de saúde, problema de relacionamento, vários diversos. Todo mundo, cada um é infeliz da sua maneira. E para ser feliz tem que ter muita coisa dando certo. Então todo mundo é feliz parecido. A microbiologia de coral é assim. A mesma espécie, quando o coral está saudável, quando o coral está feliz, a microbiota é parecida. A gente já viu em Abrolhos que a microbiota estava diferente. O coral é da mesma espécie com microbiota totalmente diferente, diferente a nível de filo. Então vamos ver quais são as bactérias ali presentes. Então a gente viu que estava em desbiose. Quando a gente foi ver as bactérias ali presentes, entre as bactérias mais abundantes estava justamente a Perullilaceae, a bactéria mais abundante bioindicadora de metal perolar no Rio Doce. Então a gente está mostrando que o vazamento foi em 2015, esse resultado foi em 2018, 3 anos depois. Então mesmo 3 anos depois, as bactérias do Rio Doce estão presentes na microbiota do coral. Já tem trabalho, por exemplo, o trabalho do Heitor Evangelista, mostrando que o sedimento chegou, os corais absorveram no seu esqueleto o metal pesado. E a gente está mostrando que, além de ter chegado, está influenciando a saúde desse coral. Os corais estão em desbiose em Abrolhos e podem estar relacionados ao vazamento da barragem de Fundão. Nossa, e a gente está monitorando, vai continuar monitorando por alguns anos esses corais ainda. Em relação ao petróleo, teve aquele grande vazamento Está meio torto aqui porque o coral, o celular está improvisado. Mas, por exemplo, em relação ao vazamento de petróleo que teve ano passado. No meu doutorado, a gente já se ocupava muito com vazamento de petróleo em Recife de Coral. Então, a gente lá no LEM, no Laboratório de Ecologia e Microbiana Molecular, lá do FRJ, orientado pela Raquel Peixoto, pelo Alexandre Rosado, mandou um abraço para eles aqui. A nossa preocupação não exigir para limpar o petróleo caso chegue no Recife de Coral. Por quê? Porque o que se usa em mar é dispersante. Dispersante, a grande maioria, é mais tóxico para o coral do que o próprio petróleo. Exato. Então, tentar limpar é piorar a situação. Então, não existia metodologia no mundo para biorremediar Recife de Coral. Então, o que a gente pensou? Vamos usar bactérias do próprio coral. Vamos ver se no coral tem bactérias que degradam petróleo. A gente viu, um monte de bactérias que degradam petróleo. Tanto em Arraial quanto em Búzios, em Arraial da Ajuda, quanto em Búzios, lá em Porto Seguro e Búzios, um monte de bactérias degradam petróleo. E a gente isolou bactérias que degradam petróleo e bactérias que melhoram a saúde do coral, tipo probióticos, tipo Yakult, que a gente toma. Então, para o coral, para essas bactérias limparem o ambiente recifal e não vão causar mal ao coral, porque são bactérias do coral, e também vão ajudar o coral a passar por esse estresse. Então, a gente fez um experimento lá no Coral Vivo, lá em Arraial da Ajuda, na base do Coral Vivo, né, que a gente saudosa base lá do Coral Vivo, muito interessante, muito bom trabalhar lá. Sim. A gente pegou, botou essas bactérias com coral e em 10 dias essas bactérias já tinham degradado 70% de todo o petróleo da água. E os corais que receberam essas bactérias sobreviveram, não morreram. Então a gente desenvolveu uma metodologia muito interessante para a biorremediação de ambiente recifal. E em 2019 aconteceu esse grande vazamento, que todo mundo conhece, que começou no Nordeste e desceu chegou até o Sudeste, chegou até praias aqui do Sudeste. Eu estava lá na base do Coral Vivo, ia começar a fazer esse experimento com óleo, só que a gente ia conseguindo um petróleo que foram buscar lá em Salvador, um petróleo cheio de areia, não dá para fazer ciência se a gente conseguir usar a quantidade de petróleo que a gente estava usando. A gente estava ali, lá no parque, né? Mário, mandar um abraço para o Romário aqui também, ele falou: Henrique, tem uma mancha escura aqui em Porto Seguro, aqui em frente ao parque, em Arraial da Ajuda. Não tinha chegado o petróleo ainda lá. A gente, tem uma mancha ali, caraca, vamos lá ver. Chamamos o pessoal do parque, remamos, vimos era uma mancha de petróleo gigante. Então a gente pegou a primeira mancha de petróleo que chegou em Porto Seguro, cara. Saiu em todos os jornais, o óleo chegou em Porto Seguro. Então a gente teve a sorte, né, ao azar e a sorte. A gente pegou, ela estava essa distância, mas ela estava assim, meio corpo dos corais. Eu estava em cima de uma parte ali rica em coral e tirando a mancha de petróleo. E a gente pegou esse petróleo e fez esse experimento, que é da foto aí. Tá? Esse experimento deu um resultado muito interessante. Esse coral aí, Mustimillia hart, a gente botava o óleo
ia sair, fazer uma coisa, não tava um óleo mais. Então a gente começou a ver, caraca, o que está acontecendo? O coral começava a produzir bolhas em muita quantidade de muco e expulsava o óleo de cima do coral. Que loucura. Então a gente fez um experimento lá, botou vários pólipos de Muscimilla hart, e em 2 horas todos os pólipos já tinham expulsado o coral. A gente escreveu um artiguinho disso, esse artigo foi até publicado, foi aceito mês passado, em breve vai ser publicado. E a gente viu todo o efeito assim, desse petróleo, esse novo petróleo, né, nos corais. A gente está vendo biomarcadores de estresse, a microbiota, para ver o quanto de fato afeta. Só que é um experimento curto, né? A gente fez um experimento de 8 dias, então os resultados não vão ser tão reais de quanto pode afetar. Sim. Tá? Mas a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse óleo. Assim, de fato, ninguém sabe o quanto esse óleo está afetando os recifes de coral, está afetando. O que se sabe é de onde veio esse óleo, por exemplo, se sabe que veio do mar profundo, lá perto da África, na costa da África, perto da Guiné Equatorial. Sim. Então ele veio, sabe que se veio do fundo de lá. Esse óleo subiu, parou na termoclina e veio pela corrente sul-equatorial, chegou lá na pontinha, lá do Nordeste brasileiro e dividiu. Subiu parte pela corrente da Guiana, né? E desceu outra parte pela corrente do Brasil. Tanto começou a bater lá em cima primeiro e depois foi batendo e descendo. Tá? E se acredita que grande parte desse óleo ainda está preso nos grandes giros oceânicos. Então ele vai com o tempo, vai soltando e vai chegando no Brasil. Está chegando. Sim. Está chegando. Sim. Falam que está preso em Recife, está soltando, mas não tem certeza, entendeu? A gente teve, quando teve vazamento, a Marinha convidou mais de 100 pesquisadores. A gente ficou 3 dias reunidos na Escola de Guerra da Marinha, aqui no Rio de Janeiro, discutindo. Fizeram vários grupos de trabalho, sabe? Para fatores abióticos, para praia, para manguezal e para Recife de coral. A gente, junto com o Adalto, com o Clóvis, Miguel, o Guilherme, a gente fez planos, sabe? De desenvolvimento, de monitoramento, de mitigação, de recuperação do ambiente. Só que ficou nesse encontro, entendeu? A gente não evoluiu para a gente tentar descobrir o real efeito desse petróleo. Sim. Sim. Isso vai demandar muito tempo de estudo. É, muito tempo. Mas o que é interessante, por exemplo, o primeiro petróleo que eu trabalhei era um petróleo bem líquido. Então a gente jogava na água, o petróleo gera uma fração solúvel, que a gente não vê, que é fundo e dá para os corais. Esse petróleo já estava no mar há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui pegar o petróleo, eu peguei o remo do barco, enfiei na mancha de petróleo e vim trazendo pelo barco, entendeu? Ele era um plástico. Só que quando a gente começou a trabalhar com ele dentro do aquário, percebi que dentro dele estava bem líquido ainda. Então, ele, quando mexia nele, liberava a fração solúvel, via visualmente a fração solúvel. Entendeu? Então, uma borra muito grande tá liberando fração solúvel, que é danoso, chega mais longe. E, por exemplo, a gente viu no aquário que isso aqui de petróleo, a Muscimilla hart conseguiu tirar de cima. Mas certamente no ambiente, uma borra muito grande não sairia de cima da Muscimilla, não teria força para tirar de cima. Sim. E isso a gente está comentando de uma parte de uma fração sólida, né? Mas toda a fração solúvel, os biocarbonetos, isso a gente... E aí ninguém se preocupa. A galera bota aquelas boias de contenção, limpei, não limpou. O pior está lá embaixo. Só joga dispersante, que vai dispersar, vai tornar frações insolúveis, solúveis. Acelera a degradação bacteriana, mas também chega a mais hidrocarbonetos lá no fundo do mar. Exatamente. O Henrique, para a gente caminhar para o nosso último tópico do bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre aplicações biotecnológicas. O que a gente pode conhecer, utilizar dos micro-organismos para mitigar impactos antrópicos? Tem uma ideia, né? Um trabalho lindo, que é desenvolvido lá pela Raquel Peixoto, lá na FRJ, que foi mais ou menos o que a gente fez com o petróleo, bactérias que ajudam o coral a sobreviver ao petróleo. Ela começou a ampliar para bactérias que ajudam o coral a sobreviver ao aquecimento, bactérias que ajudam o coral a sobreviver à acidificação. Então, isola bactérias benéficas do coral e coloca essas bactérias depois em contato com o coral. Tá? E o coral, assim, fica resistente ao patógeno. Fez experimentos e deu certo. O laboratório está dando certo. Mas uma coisa é no laboratório, outra coisa é aplicar em campo. E quando a gente pensar em recifes corais no mundo inteiro,
É claro que vai ajudar muito, mas não é suficiente. Sim. A mudança tem que ser uma mudança de todos, sabe? Não vai ser uma tecnologia que vai mudar, que vai salvar os recifes de coral. Tem que ser uma mudança de todos, uma mudança da humanidade, de modo de viver. Exatamente. Assim, exatamente. E a gente, como pesquisador, grita, a mudança climática é real, a mudança climática está acontecendo. Mas a gente é pesquisador, a gente não sabe explicar isso, não sabe levar a notícia. A gente sabe fazer ciência, pô. Então tem alguns que se destacam, por exemplo, você com esse projeto maravilhoso, botando extensão, levando ciência para o grande público, mas você é cientista. Sim. Imagina alguém tão qualificado como você, mas um publicitário, alguém do marketing, que vai ganhar milhões e milhões de dinheiro para mostrar para a população que mudança climática existe. Então, acho que um caminho é isso, conscientizar. A solução, o principal caminho é esse, conscientizar todo mundo que existe. E acho que os cientistas estão gritando e ninguém está escutando. Talvez depois dessa pandemia valorize mais a ciência, mas ninguém leva a fé. De fato. E tem... Mas é isso, tem a tecnologia do Reef Bank também, né, de preservar, pô, muito importante, que é promissora e também tem seu papel. Mas também a gente fala, vamos preservar algumas espécies aqui no Brasil e tal, mas e o mundo inteiro, sabe? Tem que ser uma mudança global, uma mudança de atitude da população mundial, para poder tentar salvar ou minimizar o impacto dos recifes corais. Exatamente. A gente tem algumas tecnologias, mas é muito pouco. Como a gente viu, absolutamente tudo está conectado. Né? E é justamente essa conexão que potencializa os problemas também. Então. E a gente não é só a mudança climática. Por exemplo, o ambiente marinho sofre muito, que todo mundo já sabe, com plástico. Por exemplo, a mudança climática está aumentando o número de prochlorococcus, aquelas bactérias muito abundantes. Pô, mas legal, bactérias que fixam nitrogênio e faz fotossíntese, mas essas bactérias são tão pequenas que aumenta o prochlorococcus, diminui diatomáceos, por exemplo. Então, altera todo o fluxo de energia na cadeia trófica, então vai afetar lá os peixes. Está falando do plástico. O plástico também é um problema gigante. E tem um problema que também pouca gente sabe, quem trabalha com essa área conhece, mas pouca gente sabe, é o problema dos fertilizantes chegando no ambiente marinho. Sim. Chega aquele fertilizante usa lá no meio de plantações, no meio terrestre, mas chove, vai para o rio e vai para o mar. Chega no mar, rico em nitrogênio, os fertilizantes são ricos em nitrogênio. Então começa o crescimento bacteriano ali, zero eutrofização e consome o oxigênio do ambiente. Então a gente, durante épocas do ano, a gente tem áreas gigantes chamadas zonas mortas do oceano, que não tem oxigênio, sabe? Então, pô, caraca, existe tecnologia e pior não, e concluindo, pior ainda, além de gerar zonas mortas que não tem vida no oceano, a cada década essas zonas mortas dobram de tamanho por causa dos fertilizantes. As bactérias, quando consomem esse nitrogênio que chega no processo de denitrificação, liberam óxido nitroso, que é um gás muito danoso para o efeito estufa, entendeu? Sim. Então, o fertilizante está provocando ainda mais o efeito estufa, além de matar grande parte dos seres ali daquela região que está chegando o fertilizante. Então, mas existe tecnologia para mudar, para substituir o fertilizante. Existe tecnologia que surgiu no Brasil, uma brasileira, Joana Dobenheiner, aqui do Rio de Janeiro. Ela trabalhava com bactérias que fixam nitrogênio. Então, para que eu dar fertilizante? Para que eu dar nitrogênio para a plantação? Se eu posso dar uma bactéria que pega nitrogênio de graça do ar. Sim. Vou economizar mais dinheiro e não vou contaminar o ambiente. O Brasil usa muito isso. A gente produz a soja mais barata do mundo por causa dessas bactérias. Sim. O Henrique, só deixa eu te interromper rapidinho. Não, aqui ó, o Instagram encerra automaticamente com 1 hora. Falta 40 segundos. Eu vou encerrar aqui, salvar essa live, daí a gente volta só para concluir e responder a pergunta aqui, tá bem? Tá, perfeito. Voltem, pessoal, é um segundinho. Pronto. Eu improviso aqui, mas vai. Tá, você quer concluir que você estava comentando dessa pesquisadora brasileira? Então, tem alternativa para o fertilizante, sabe? Que mata, danifica muito, contamina muitos oceanos e produz gás de efeito estufa.
Só que não é tão usada, sabe? Dá para ser mais usada, dá para, assim, não, talvez não substituir, mas diminuir muito o uso de fertilizante. Então, existem metodologias para minimizar. E... Fala, pô. Não, pode falar. Então, e nesse sentido, falando em mudança climática, assim, em microbiologia, só para continuar no assunto aqui, muitas vezes os micro-organismos são meio que deixados de lado. A galera não pensa muito na microbiologia, eles são desvalorizados. A microbiologia é desvalorizada quando fala em mudança climática. A galera fala, o gado produz muito metano, estações de tratamento, lixões, plantações de arroz produzem muito metano, mas não é o gado, não é o lixão, não é a produção de arroz. São micro-organismos, são arquéis metanogênicos produzindo metano, sabe? Grande parte dos gases produzidos nas mudanças climáticas vem dos micro-organismos, sabe? Mas também, todos os gases que eles produzem, eles também podem consumir, entendeu? Sim. Então, são ferramentas, eles produzem, mas podem ser usados como ferramenta para minimizar isso também. Então, é muito interessante quando a gente pensa, se a gente valorizar a microbiota, quando pensa em mudança climática, a gente pode começar a pensar em geoengenharia, sabe? Uma engenharia de planeta, usar tecnologias que possam minimizar de alguma forma as mudanças climáticas. E as bactérias podem ser utilizadas de forma muito eficiente nisso, sabe? Então, eles produzem, mas podem também ajudar a minimizar. Excelente. Ou seja, uma grande mensagem dessa live é que a saúde do planeta, a interação do planeta, não só do ambiente marinho, mas do ambiente terrestre, está totalmente dependente de micro-organismos. A gente tem aquela hipótese de Gaia, né, que o planeta é um ser vivo. Eu gosto de falar, se o planeta é um ser vivo, que se autorregula para manter a vida do nosso planeta, se é um ser vivo, precisa de uma alma. Algo invisível, que a gente não consegue ver, mas que mantém esse ser vivo vivo. E a alma de Gaia, a alma do nosso planeta, são os micro-organismos. São eles que estão ali mantendo esse planeta vivo, sabe? Exatamente. Olha só, tem uma pergunta da Simone para você. Manda aí, beijo, Simone. Falando sobre as doenças dos corais, você acha que um probiótico para os corais poderia ser uma saída para algumas dessas doenças? Então, é aquilo que eu comentei do projeto que tem de utilizar bactérias probióticas, bactérias do bem, que ajudam a saúde do coral. Está funcionando. Em laboratório está funcionando super bem. Mudança climática, funcionou para petróleo, por exemplo, funciona para várias coisas. Mas é aquilo, está em laboratório. Está começando, de repente, a usar no ambiente. Mas é uma solução. É uma solução, mas se a gente pensar em aplicação em escala global, não é tão viável, sabe? A solução tem que ser a nossa mudança de atitude. A gente consumir um pouco menos, a gente favorecer empresas que lutam pela sustentabilidade, que têm um viés mais sustentável. A mudança é em nós. Os cientistas podem ajudar a mostrar o que está acontecendo e desenvolver tecnologias para minimizar. Mas é pouco. Primeiro tem que acreditar, a mudança climática existe, a mudança climática está acontecendo, já começou a acontecer, cada ano que passa as estimativas são cada vez piores. Os cientistas já provaram que está acontecendo. Mas aquilo que eu falei, a gente não consegue gritar, a ciência não é tão escutada. Então teria que ter uma mudança também, talvez algo aí para ajudar os cientistas a serem melhor escutados. Exatamente. Essas bactérias descobertas que digerem plástico também tem alguma relação com os ambientes recifais? Cara, a princípio não, sabe? Tem bactérias que degradam plástico, mas também é aquela história. A aplicação, uma coisa é degradar plástico no laboratório, de conseguir aquela bactéria funcionar, sabe? No meio de cultura, rico, tranquilo, sem outras bactérias. Uma coisa no oceano, a ser aplicada em áreas maior do que o continente europeu, por exemplo, e começar a degradar o plástico, sabe? Assim, ela funciona, mas na prática não é suficiente também. Mas com o recife de coral não tem ainda uma ligação tão grande, sabe? O que se tem é que sabe que o plástico carrega patógenos de coral, com ele, víbrios, que podem, a presença do plástico, favorecer doenças em coral. Tá? O plástico, ele carrega uma comunidade bacteriana muito interessante.
essa comunidade bacteriana do plástico é muito legal, cara. Assim, é um ecossistema novo que não existia no planeta. Não existia plástico no oceano alguns anos atrás. Sim. Então chegou um ecossistema totalmente novo, chamado plasticosfera, que é quase que exclusivamente microbiano, mais de 90% microbiano. Então, um ambiente novo ali carregando bactérias. Já se sabe que carrega patógeno de coral. Tá? Nossa, que interessante. Bom, Henrique, para a gente finalizar, eu acho que eu gostaria que você falasse ou desse algumas dicas ou encorajasse pessoal que está na graduação, que está pensando em fazer uma pós-graduação, para vir para a área de microbiologia, porque às vezes é complicado e é aquilo, você vai trabalhar com algo que você nem enxerga. Por que trabalhar com isso se tem alguma coisa muito mais interessante, bonita para trabalhar? Então, a gente não consegue, então, o que eu sempre falo, a gente não consegue ver as bactérias. Isso é meio frustrante, assim, sabe? Eu trabalho com metagenômica, a gente vê as sequencinhas, as letrinhas. A gente consegue ver quando cresce placa, mas vê uma bolinha ali, sabe? Não é uma tartaruga que você faz um carinho, não é um golfinho lá. Mas o que é legal é que tem toda essa importância. Por exemplo, se eu mostrar que teve alteração, faço um experimento e mostro que teve alteração nesses clorococos, que é abundante no oceano. Eu estou mostrando que a produção de oxigênio, a produção do mundo inteiro, a produção primária no oceano inteiro vai ser alterada, sabe? A gente vai alterar as formas, pode alterar a vida do nosso planeta mostrando isso. Mas o mais interessante, além disso, pode trabalhar em escala global. A gente pode usar a bactéria para avaliar a saúde dos animais. Por exemplo, como eu vi lá que em Abrolhos os corais estão em desbiose, estão com saúde afetada por causa do rompimento da barragem de fundão lá em Minas Gerais. Tá? Se usa ver a saúde, por exemplo, de baleia, o que a galera está fazendo é pega drone, sobrevoa a baleia, quando a baleia esguicha a água, eles coletam essa água. Pela microbiota dessa água, consegue ver se a baleia está saudável ou não. Então, a gente consegue ver a saúde. Mas o mais legal, que acho que a microbiologia se torna um pouco diferente das outras áreas, que a gente não consegue só mostrar o impacto. A gente não mostra só o impacto. A gente consegue botar as bactérias para trabalhar com a gente. Então, a gente consegue usar a bactéria para mostrar o problema e utilizar a bactéria para resolver o problema. Por exemplo, probiótico de coral, por exemplo, biorremediação. A gente usa esses bichos para resolver um problema que um monte de gente mostra que o problema existe. Mas qual é a solução? Não sei a solução. Mas a gente pode usar bactéria, pode usar micro-organismos para solucionar esse problema. Então, se quer solucionar um problema, a microbiologia aplicada é muito bom nisso. E os remédios, muitas coisas que as bactérias produzem, são extremamente importantes. Mas, cara, acho que tem que incentivar essa galera a vir para a ciência, não só para a microbiologia. Acho que deve estar todo mundo desanimado pela falta de investimento que a ciência está tendo, principalmente no Brasil. Então, mas, cara, isso vai passar. Por exemplo, quando a gente fala com o pessoal mais experiente, assim, não é que, estamos na pior fase. Não é a pior fase. Antigamente era assim. Não tinha tanto investimento, a galera fazia ciência, sabe? A gente voltou para o que era antigamente, mas vai passar. A ciência vai ter que ter investimento em ciência. Vai ter, como a gente viu o Covid, todo mundo falando de cientista, os cientistas na televisão o tempo todo, vão ver as mudanças climáticas. Então, a ciência vai ser cada vez mais necessária. Não vai ter escolha, não vai ter opção. Então, o mundo precisa de mais cientistas. Então, vem ajudar a gente nessa batalha aí. Exatamente. Nossa, Henrique, sensacional. Não tem palavras para agradecer essa verdadeira aula de microbiologia de uma forma tão gostosa de discutir o assunto, trazendo toda a sua experiência prática da área. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço, cara. Sabe que eu sou teu fã e a gente é muito legal falar da microbiologia, sabe? Esse mundo invisível. E a galera sabe que tem bactéria, mas a galera acha que bactéria é coisa ruim. Bactéria é patógeno, bactéria causa doença. Mas é uma pequena quantidade que causa doença. Sim. A grande maioria são bactérias do bem, então aí para ajudar o nosso planeta, ajudar os seres vivos. Tá? E mesmo as bactérias que causam doença, os medicamentos, os antibióticos que são produzidos são por micro-organismos, entendeu? Então os próprios micro-organismos combatem os micro-organismos patogênicos. Então, falar disso é muito legal, para a galera entender que bactéria não é coisa ruim, bactéria é coisa boa. Tá aí para ajudar. Exatamente.
Valeu. Muito obrigado. Vamos começar a trabalhar com microbiologia associada a gametas, reprodução. Vamos, e tem que pensar e preservar não só os gametas, mas de repente os gametas vão precisar muito dessas bactérias probióticas. Porque o futuro vai ser cada vez pior. É isso aí. Valeu, Henrique. Obrigado, viu? Valeu, Leandro. Pessoal, daqui 2 semanas a gente está aqui de volta, cada 2 semanas, quinta-feira, 20 horas aqui. Com muita novidade para vocês. Valeu, tchau. Se cuidem. Abraço, Henrique. Abraço, Leandro.